Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma semana para nós falarmos um pouco sobre o alimento diário, a mensagem dessa semana. Nós já estamos no livro 3 da série Cristo, o conector da obra de Deus. Esse livro 3 tem como título Vinculados em Amor. E nós vamos ver essa semana, a semana 3 do alimento diário, que é a mensagem 11 dessa série. E o título é Apóstolo, o despenseiro do mistério de Deus. Então, é uma grande bênção essas palavras que nós temos ouvido, têm nos trazido a realidade, não apenas a um ensinamento, mas nos trazido a realidade. E é justamente esse o foco e o encargo que nós temos logo no início dessa semana. Ainda vendo sobre Colossenses capítulo 1, versículos 18 e 19, que mostram que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Aqui fala da primazia de Cristo, quer dizer, Cristo precisa ter a primazia, precisa ter o primeiro lugar. Ele está acima de todas as coisas, mas Cristo ter a primazia não é apenas algo que nós obtemos por mera declaração, por mera afirmação. O fato de nós dizermos que Cristo tem a primazia, isso ainda não é suficiente. O que é necessário? Então, o livro de Colossenses, a preocupação do irmão Pedro, ao ministrar essas palavras, foi justamente não ser ministrado de uma maneira teórica, de uma maneira doutrinária, mas nos conduzir à prática e à realidade dessas palavras. E é justamente isso que nós vemos na segunda-feira. Cristo, ele tem a primazia, não é apenas na velha criação, não é apenas na criação que ele tem a primazia por ter criado todas as coisas, não, mas ele também tem a primazia na nova criação, ele é a cabeça da igreja, ele tem a primazia na igreja. Para que isso ocorresse, o Senhor Jesus passou por todo o processo de encarnação no viver humano, sua morte, sua ressurreição, a sua glorificação. Após sua ressurreição, ele foi introduzido na glória do Pai e ele também se tornou o Espírito que dá vida. Ele é esse outro consolador, aquele outro consolador que foi prometido pelo Pai. Ele mesmo veio como o Espírito e entrou dentro de todo aquele que nele crê. Graças ao Senhor, como está em João capítulo 7, 37 a 39. Ali mostra que o Senhor Jesus, depois de ser glorificado, ele então se tornou o Espírito que veio para dentro de todo aquele que nele crê e que se torna, dentro dos que nele creem, uma fonte, uma fonte que jorra. Graças ao Senhor, o Senhor é o Espírito que nós recebemos depois de crer. E quando nós cremos no Senhor Jesus, ele fez essa transferência, no capítulo 1, versículo 13, fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, confessando os nossos pecados, confessando o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, recebendo a sua salvação, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor do Pai, para o reino do Filho amado de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. E agora nosso espírito voltou a ser conectado com Deus. Nosso espírito foi reconectado com o Criador, foi reconectado não apenas a nível da criação, mas ele foi reconectado na nova criação. Nós fomos reconectados não apenas no plano terreno, mas especialmente no plano celestial. Isso é tão importante, porque agora é possível para nós
acessarmos o plano celestial. Plano que vai além da limitação humana, além da limitação das coisas físicas, das coisas humanas. Nós, por sermos filhos de Deus, por termos sido transportados para o reino do Filho de Deus, nós podemos hoje ter acesso às coisas celestiais. E com isso, Deus pode agora fazer a sua vontade em nós e através de nós. Porque a vontade de Deus não é algo que o homem, com a sua própria capacidade, com a sua própria habilidade, é capaz de fazer. A vontade de Deus deve ser feita pelo próprio Deus, por meio da sua palavra, dentro daqueles que nela creem. Quando Deus fala conosco, essa palavra entra em nós. E essa palavra produz um efeito dentro de nós quando cremos. Quando você e eu cremos na palavra, nós acessamos pela fé o plano celestial. Não é maravilhoso? O fato do Senhor Jesus, que é o conector de todas as coisas com Deus. Ele nos conectou com Deus. Ele nos conectou ao plano celestial. E agora nós podemos, pela fé, receber o próprio Deus como a palavra para dentro de nós. A palavra é o próprio Senhor. Cristo é a palavra. Quando a palavra chega em nós, é a palavra viva de Deus. A palavra rema, a palavra que está no coração de Deus e que sai pela sua boca. Essa palavra é a palavra que está no coração de Deus. Essa palavra, quando nós cremos nela, ela realiza a obra de Deus. Então, a nossa alma pode ser agora conectada também ao plano celestial. Graças a Deus, nós não estamos condenados a viver pelo nosso esforço, tentando agradar a Deus pela nossa vontade, pela nossa força. Basta-nos crer na palavra. Basta-nos receber a palavra, crer nela. E essa palavra vai realizar a obra de Deus em nós. Nossa alma tem uma parte líder, que é a nossa mente. A nossa mente é a chave. Ela pode estar inclinada para a carne. Ela pode estar inclinada para as coisas dessa terra. Mas quando a nossa mente é colocada no Espírito, a chave da nossa alma vira. E nós somos conectados. Nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, todo o nosso coração é conectado aos céus. É conectado àquele que pode realizar a vontade de Deus. É conectado à própria palavra, Cristo. Nós usamos a fé e cremos na palavra que Deus fala conosco. Graças a Deus. Então, Romanos 8:6 fala justamente isso. Fala que o pendor da carne dá para a morte, ou seja, a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. O que fazer? Nós precisamos inclinar nossa mente para o Espírito. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, mostra para nós que nós nos renovamos no espírito do nosso entendimento. Esse espírito do nosso entendimento é a nossa mente renovada. Nós nos renovamos com a nossa mente no Espírito. Quando a nossa mente está no Espírito, nós nos renovamos no espírito da nossa mente. No original é espírito da nossa mente. E nos revestimos, no 24, vos revistais o novo homem, criado segundo Deus. Não é criado no plano terreno. Não é criado segundo o homem, mas é criado segundo Deus. Em santidade e justiça, em justiça e retidão, ou justiça e santidade, procedentes da verdade, procedentes da realidade. Ou seja, quando a nossa mente é colocada no Espírito, pela fé, nós acessamos o plano celestial. E aí nós nos revestimos do novo homem. Já não somos mais aqueles homens egoístas, aqueles homens que só pensam em si mesmos, mas agora se reveste do novo homem, que é a nova criação. Não está mais esse plano terreno. Graças a Deus, isso é algo maravilhoso que o Senhor fez por nós. Agora, qual é o caminho prático para isso acontecer? Qual é o caminho prático para o Senhor ganhar esse espaço dentro de nós? Para renovar nossa mente? Para nossa mente ser colocada no Espírito? Será que nós precisamos
pensar muito e rejeitar pensamentos e fazer um exercício mental na nossa mente. O que nós precisamos é exercitar o nosso espírito com a palavra. E é por isso que Deus nos deu um caminho maravilhoso, um grande presente nesses últimos tempos, que é a imersão na palavra. A imersão na palavra faz com que a palavra de Cristo habite no nosso coração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A palavra de Cristo precisa habitar o nosso coração. A palavra é o próprio Cristo. A palavra é Deus. Em João 1 fala: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Cristo. E quando nós fazemos imersão na palavra, o próprio Cristo é trazido para dentro do nosso coração. E ele passa a viver no nosso coração, a habitar o nosso coração, a habitar nossa mente, vontade, emoção. Isso é algo maravilhoso. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Irmãos, irmãs, vamos ser simples e praticar a imersão na palavra. A imersão na palavra não é apenas nós gritarmos, falarmos palavras de ordem. A imersão na palavra é para nós nos aprofundarmos na palavra. Sim, nós tomamos a palavra com oração, nós oramos a palavra que nós recebemos, a palavra profética, que é a palavra que sai da boca de Deus, que é baseada na Bíblia, mas é aquela palavra que, com base na Bíblia, traz a revelação de Deus para o momento que nós estamos vivendo. Essa palavra, nós precisamos fazê-la habitar no nosso coração. Essa palavra é a palavra viva que sai da boca de Deus. É o próprio Espírito que está falando conosco a nossa necessidade para o momento. E Ele quer habitar o nosso coração. Quando nós imergimos na palavra, nós repetimos as frases. E eu queria aproveitar e ler um versículo que nós temos visto mais recentemente. Nós, entre a ministração dessa mensagem e a gravação do tutorial agora, quando nós estamos vendo essa semana, nós desfrutamos muito de Deuteronômio capítulo 6. Eu queria mencionar esses versículos. Deuteronômio 6,6 fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como que essa palavra de Cristo, que nós vimos em Colossenses, vai estar no nosso coração? Lá no Antigo Testamento, Deus já deu o caminho. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Aleluia! Em todo momento da nossa vida, em todos os momentos, nós vamos fazer com que a palavra de Cristo habite o nosso coração. Nós vamos fazer inculcar a palavra em nós, nos nossos filhos, na nossa família. Nós precisamos fazer com que a palavra seja gravada no nosso coração. Inculcar é gravar, é perfurar, é inscrever. Aleluia! O Senhor quer pegar essa palavra dele, que é Ele mesmo. A palavra profética que Ele está falando conosco. Ele quer fazê-la habitar o nosso coração. Como nós fazemos isso? É por meio da imersão. E aqui fala que nós precisamos lembrar dessa palavra, falar essa palavra a todo momento. Em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como um sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós vamos levar essa palavra para onde quer que nós formos. Nós levamos a impressão das notas da mensagem, na imersão diária. Nós levamos o alimento diário para onde nós vamos. E a todo momento nós voltamos para essa palavra e fazemos com que essa palavra perfure o nosso coração. Fazemos com que essa palavra entre no nosso coração, repetindo, enfatizando, também compartilhando com outros aquilo que o Senhor falou para nós e recebendo deles o que o Senhor falou para eles
com essa palavra também. Isso vai nos ajudar a instruir, a admoestar, não é? E assim nós vamos edificar uns aos outros. Nós vamos ser esses que vão estar cheios da realidade. E quanto mais essa palavra for entrando na nossa alma, o que vai acontecer? Aí sim, Cristo vai ter a primazia na nossa vida. Aleluia, isso é maravilhoso. E Ele não só vai ter a primazia, mas Ele vai nos levar a viver a realidade de tudo que Ele é. Né? No versículo 18 de Colossenses 1, no 19, perdão, fala: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E quando nós imergimos na palavra, quando nós recebemos essa palavra para dentro de nós, todas as riquezas de Cristo, todas as riquezas de Deus que estão em Cristo, vêm e são gravadas dentro de nós. Cristo começa a tomar posse do nosso ser, Ele tem a primazia, e então vai depositando, gravando em nós a sua imagem. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que ele é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser. Quer dizer, Ele é a estampa da glória de Deus, Ele é a marca da glória de Deus. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está depositando em nós a sua marca. Quando nós fazemos imersão na palavra, quando nós permitimos que a palavra de Deus, a palavra de Cristo entre em nós, perfure o nosso coração, entre no nosso coração, nós estamos então ganhando a marca do ser de Cristo, a marca do ser de Deus. E o próprio ser de Deus está sendo estampado dentro do nosso coração. Cristo vai então ter a primazia, Ele vai ter o governo sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, Ele vai ter o primeiro lugar em todas as coisas. Tudo que nós precisamos de maneira prática é estar cheios da palavra, envolvidos com a palavra, imergindo na palavra, fazendo com que essa palavra habite o nosso coração. Isso é maravilhoso, esse é o caminho. E a chave é a nossa mente, colocar a mente no Espírito por meio da imersão na palavra. Isso vai, cada dia, irmãos, vai mudando a nossa pessoa. É maravilhoso. E aí, a partir da terça-feira até o final da semana, nós vemos o apóstolo Paulo. Porque aí nós chegamos no versículo 24 até o 29, que são os versículos base dessa mensagem. E aqui é um ponto muito importante do livro de Colossenses. Porque aqui mostra Paulo como aquele que é o ministro, o dispensador, o dispenseiro e o dispensador de tudo aquilo que Deus entregou para a igreja. Ele é o dispenseiro, ele é esse ministro que faz com que a verdade seja transmitida para cada um de nós, com que o mistério de Deus seja transmitido e gravado em nós. Então, versículo 24 fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Antes, no versículo 23, termina com o seguinte: se é que permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. A esperança do evangelho é que nós vamos ser introduzidos na glória. Aleluia! No versículo 27 fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a nossa esperança. Então, desse evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está falando, ele se tornou ministro desse evangelho. Agora, versículo 24, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, em primeiro lugar, Paulo é esse dispenseiro, é esse dispensador, não é? O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, né? É aquele que armazena todas as riquezas de uma casa. Ele então cuida da dispensa para que toda a casa possa ser suprida no momento necessário, no momento adequado. Ele administra todas as riquezas da casa para que os membros que moram naquela casa sejam supridos no momento que eles precisarem. E ele então, Paulo é não apenas o dispenseiro, mas é também o dispensador, aquele que transmite, aquele que leva a palavra para cada um dos irmãos conforme a necessidade. Paulo é aquele que pega na dispensa e leva até os irmãos. Esse
a função do apóstolo. A função do apóstolo é receber a revelação que vem de Deus para suprir a necessidade da igreja. E é responsabilidade do apóstolo administrar todas essas riquezas que Deus revela e transmitir com fidelidade aquilo que Deus revelou no momento adequado para que a igreja possa prosseguir, para que a igreja possa ter o caminho, possa ter a direção e possa ter a prática adequada para cumprir a vontade de Deus. É grande a responsabilidade de Paulo como apóstolo e de todos aqueles que o Senhor escolheu para ser apóstolos. Graças ao Senhor, o Senhor continua falando a sua palavra profética para nós. Em Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vimos isso na série passada do Alimento Diário. Fala, por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Quer dizer, a administração da graça de Deus, a economia da graça de Deus, a dispensação, a administração de todas as riquezas da graça de Deus, coube a Paulo e cabe aos apóstolos, para que a palavra de Cristo seja ministrada conforme a necessidade da igreja naquele momento. Esse apóstolo precisa estar totalmente conectado com Deus, totalmente sensível à vontade de Deus e ao que Deus quer falar naquele momento. Isso é maravilhoso. Ele é então um dispenseiro e um dispensador. Aquele que dispensa, aquele que leva a palavra, leva os mistérios de Cristo, leva os mistérios de Deus, os mistérios de Cristo até a igreja, para que a igreja possa caminhar. Ele transmite a palavra profética, a palavra que vem do coração de Deus, ele transmite para que a igreja possa ter direção e possa prosseguir. É maravilhoso. E aqui, nesse versículo de Colossenses 1, também nos mostra que Paulo é aquele que se regozija nos sofrimentos pela igreja. Ele toma a dianteira nos sofrimentos pela igreja. Esses sofrimentos, irmãos, são sofrimentos. Aqui ele fala, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quer dizer, é o sofrimento dele pela igreja, pelos colossenses. E preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo sofreu uma só vez pela nossa redenção, para nos purificar dos nossos pecados, para cumprir a redenção por nós. Somente Cristo podia sofrer. Somente Ele podia tomar o castigo no nosso lugar. Como em Isaías 53 mostra, Ele tomou as nossas enfermidades sobre Ele, Ele morreu por nós, Ele sofreu o castigo no nosso lugar. Ele, como em João 12 fala, Ele é o grão de trigo que caindo na terra morreu. Para quê? Para produzir muitos frutos. Se Ele não morresse, ficaria Ele só. Mas Ele morreu. Esse sofrimento que o Senhor Jesus teve no seu viver humano, para a nossa redenção, para produzir, para gerar a igreja, só o Senhor Jesus poderia passar. E ninguém tem parte nos sofrimentos necessários para a salvação do homem. Não adianta um ser humano querer pagar pelos seus pecados com sofrimentos, com penitências, ele não vai ser justificado pelos seus sofrimentos. Porque Cristo é o único justo que podia morrer pelos injustos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu no nosso lugar. Para quê? Para gerar a igreja, para a nossa redenção, para nos redimir dos nossos pecados. Mas aqui em Colossenses 1:24 fala de preencher o que resta das aflições de Cristo. Essas aflições de Cristo que precisam ser preenchidas em favor do seu corpo, que é a igreja. Aleluia! Ele, então, é para a edificação da igreja que Paulo sofria pelos colossenses. Isso também nós vemos em Gálatas, capítulo 4, no versículo 19, fala que Paulo ele sofria com dores de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Esse é o sofrimento do apóstolo, é que Cristo seja formado na igreja. E o que mais causa esse sofrimento para o apóstolo? Irmãos, o que mais causa sofrimento para o apóstolo é que quando ele tem uma palavra, essa palavra que veio do coração de Deus,
e que vem para produzir a vontade de Deus na terra, que vem para produzir a edificação da igreja, porque essa palavra é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com aquilo que Deus quer entregar para a igreja naquele momento. Irmãos, o maior sofrimento do apóstolo é quando a igreja começa a se distrair com outros ensinamentos, com outras palavras, que não são aquela palavra que Deus está enviando para a igreja naquele momento. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo falou disso em tantas das suas epístolas. Em 2 Coríntios, na verdade, Paulo falou praticamente o tempo todo, toda a carta de 2 Coríntios, foi para Paulo mostrar que ele tinha recebido um encargo de Deus como apóstolo para os coríntios. Que haviam outras pessoas que também falavam palavras, que falavam por Cristo. Mas como está também em Filipenses capítulo 1, do 15 até o 18, mostra que ali havia pessoas que falavam Cristo, falavam a palavra por ciúme, por inveja, motivados por outras coisas que não a edificação da igreja. Queridos irmãos, falavam a palavra para distrair a igreja da palavra que Paulo, o apóstolo, estava falando. Isso é algo que causa tremendo sofrimento no apóstolo. Isso é algo que Paulo, ele sofria primeiro. Ele era o primeiro a passar pelos sofrimentos. Ele passava os sofrimentos de ser rejeitado, de ser mal interpretado, de ser impedido de fazer alguma coisa, impedido de falar certas coisas. O apóstolo Paulo sofria porque ele precisava falar aquilo que Deus queria falar. E ele era fiel. Ele não limitava o seu falar, não deixava de falar a verdade. Isso é o que ele fala para os Gálatas, em Gálatas 4,16. Por acaso eu me tornei alguém ruim por falar a verdade para vocês? Paulo sempre falava a verdade. Esse é o apóstolo, é aquele que fala a verdade. É aquele que manifesta a vontade de Deus na palavra profética. Ele recebe a revelação de Deus e precisa ser fiel em transmitir essa palavra. Por isso, os muitos ensinamentos que competiam com o apóstolo Paulo naquela época causavam muito sofrimento para Paulo, né? Mas esses sofrimentos levavam ele a também experimentar a ressurreição de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, olha só, em Filipenses 3, versículo 10, fala o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quer dizer, quando Paulo sofria, ele sabia que esse sofrimento fazia com que ele se conformasse com Cristo na sua morte. Isso levava ele à morte, mas fazia com que ele também experimentasse o poder da sua ressurreição. É isso que todos nós experimentamos quando há pressão, quando há dificuldades para a edificação da igreja. Nós também podemos participar dos sofrimentos de Cristo pela edificação da igreja. Quando nós pregamos o evangelho para as pessoas nas ruas, quando nós saímos para fazer a comportagem, quando nós saímos para ser aperfeiçoados na comportagem, queridos irmãos, irmão, irmã, talvez fazer comportagem seja algo difícil para você, talvez você tenha algumas dificuldades. Muitas dessas dificuldades, muitas vezes são conceitos da religião que nós carregamos. Conceitos sobre passar os livros, conceitos sobre falar com as pessoas, dificuldades muitas vezes da nossa vergonha, da nossa timidez. Nós podemos ser ajudados pelos irmãos. Nesse momento de dificuldade, nós podemos nos conformar com Cristo na sua morte. E também nós podemos então, por nos conformar com Ele na sua morte, participar dos seus sofrimentos. Para quê? Para que o Evangelho seja pregado. Como ministro do Evangelho, para que a igreja seja edificada, para que mais materiais sejam trazidos para a edificação da igreja. Nós sofremos com o Senhor. E aí, nesse momento de pressão, de dificuldade, nós fazemos imersão na palavra. Nós mergulhamos na palavra. Nós
fazemos com que essa palavra volte ao nosso coração, lendo mais uma vez, repetindo as frases que a palavra foi falada conosco, aquilo que Deus falou conosco na palavra, nós vamos imergindo na palavra e aí nós experimentamos o poder de sua ressurreição. Aleluia! Não apenas a comunhão dos seus sofrimentos, mas também o poder da sua ressurreição. E nós conhecemos a Cristo de uma maneira especial. Também no cuidado das pessoas, na rede de cuidado, não é? Então, em todos os livros que a editora publica, tem esse QR Code aqui no cantinho, como tem no Alimento Diário. Esse QR Code leva as pessoas direto para uma central de acolhimento, em que a pessoa pode conversar rapidamente com alguém pelo WhatsApp. Isso é maravilhoso. E nós precisamos que todos os irmãos e irmãs se envolvam com a edificação da igreja, cuidando dessas pessoas novas. Queridos irmãos, quando você sofre por alguém, quando você sofre por todos os dias estar ali orando por aquela pessoa, reunindo com ela, ajudando ela a conhecer o Senhor, a também fazer imersão na palavra, você participa dos sofrimentos de Cristo pela edificação da igreja. Aleluia! Assim como Paulo, nós também podemos experimentar o poder da sua ressurreição. Também, nessa semana, nós vemos a atitude do apóstolo Paulo de cuidar da igreja. Ele, então, não apenas é aquele que sofre à frente da igreja, para que a experiência de sofrimento dele se torne consolo para a igreja, se torne um bálsamo para a igreja, para que a igreja prossiga. Ele também é aquele que cuida dos irmãos, é aquele que cuida da igreja como um pai, como ama que acarinha os seus próprios filhos. Está em Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 7, mostra a atitude do apóstolo, que é como um pai, como uma mãe, que cuida, que se preocupa com a igreja, se preocupa para que a igreja receba o encargo que Deus deu para ele. Irmãos, não é fácil aquele que recebeu a revelação de Deus e percebe a necessidade de Deus de levar a igreja a praticar, de levar a igreja a experimentar, não apenas na teoria, porque, irmãos, ganhar na teoria não é tão difícil. Você ouve, você lê, você estuda e talvez você já tenha ganho na teoria. Mas a palavra de Deus, a edificação da igreja, não é produzida apenas na teoria. A teoria não produz a edificação da igreja. A teoria não vai trazer o Senhor de volta. O que vai trazer o Senhor de volta é a prática da palavra profética. É a realidade da palavra profética. Por isso, o desespero do apóstolo em cuidar da igreja, em cuidar dos irmãos, em transmitir a palavra, em fazer com que a palavra seja assimilada, compreendida. Por isso é tão importante que todos nós façamos imersão na palavra, para que nós possamos nos aprofundar na palavra, para que nós também recebamos a revelação que Deus deu para o apóstolo. A revelação que Deus deu para o apóstolo não é apenas para ele, mas como está em Apocalipse 1, é para mostrar para os seus servos, é para todos nós. Por isso, irmãos, vamos imergir na palavra. Em cada palavra de cada semana, vamos penetrar nela, pedindo ao Senhor, Senhor, revela para mim o que o Senhor revelou para o teu servo. Revela para mim aquilo que o Senhor revelou no coração do irmão Pedro. Revela também para mim, para que eu também possa ganhar o teu encargo e possa fazer as coisas de acordo com a tua vontade. Que a tua palavra possa operar, fazer a tua obra em mim. Eu não tenho capacidade, não confio na minha capacidade. Paulo, então, completou a palavra de Deus. Voltando para Colossenses capítulo 1, versículo 25, fala da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa palavra pleno, no original grego é plero, que é completar até o final, encher, preencher até o final. Quer dizer, a revelação de Deus, o mistério de Deus, o mistério de Cristo precisava ainda ser revelado, ainda precisava ser completado. A revelação a respeito de Cristo, a respeito da igreja, da edificação da igreja, precisava ser ainda completada. E Deus entregou isso para o apóstolo Paulo. Irmãos, essa é a função do apóstolo. É receber a revelação que Deus quer dar para os seus servos. É que Deus quer levar a igreja a experimentar não apenas em teoria, mas em realidade.
Esse é o encargo do apóstolo. Por fim, qual que é a nossa comissão? É semelhante à de Paulo. Vamos ver aqui Colossenses 1, 27 a 29 para encerrar. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse evangelho, essa palavra profética, está produzindo a glória de Deus em nós. Quando nós imergimos na palavra, quando nós temos experiência dessa palavra, e essa palavra se torna nossa realidade, mais da glória de Deus é depositada em nós. Cristo é depositado em nós. E esse Cristo em nós, a palavra de Cristo habitando o nosso coração, nós temos a esperança da glória, no qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo e esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Quer dizer, Paulo se entregava, se abnegava, se afadigava, se cansava, se entregava por amor aos irmãos, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Essa é também a nossa missão, essa é também o encargo que Deus quer entregar para nós. Nós pregamos o Evangelho, ganhamos as pessoas, mas também cuidamos delas na igreja. Vamos, todos nós juntos, todos os irmãos, todas as irmãs, de todas as idades, vamos experimentar em realidade o que a palavra está nos falando. Vamos pregar o Evangelho nas ruas, saindo para fazer comportagem pelo Posso Orar por Você, orando pelas pessoas, levando o Evangelho do Reino, para que essas pessoas recebam a revelação. Mas não apenas isso, também pegando seus nomes, incluindo elas na rede de cuidado, cuidando delas com amor, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Que eles possam também viver a vida da igreja conosco, possam ser aperfeiçoados, crescer em vida, e todos nós possamos entrar na glória. Todos nós possamos receber em concretização a nossa esperança da glória. Cristo em nós, hoje, está sendo depositado e Ele é a nossa esperança da glória. Naquele dia, quando o Senhor voltar, nós seremos vencedores. Jesus é o Senhor.